Certamente Carla Madeira é uma autora que entrará para a história da literatura brasileira. Ela tem 3 livros publicados e os 2 que eu li já me mostraram que ela tem um estilo e uma característica muito peculiar que entrarão para os livros de literatura brasileira Você Pode Escrever. E hoje eu trago esse aqui, ó, Véspera, que é o seu 3º livro publicado. Ele conta os dramas de uma mesma família. Os irmãos gêmeos, Caim e Abel, suas companheiras, seus pais. E já no 2º capítulo do livro acontece o clímax, o problema que vai desencadear toda a narrativa. O acontecimento desse 2º capítulo, que no livro está numerado como 1, é o ponto de partida. A partir daí, você vai acompanhar 2 narrativas em paralelo, o presente e o passado. E até a ordem numérica dos capítulos já é um indício de que o livro acabará quando a narrativa do passado alcançar a narrativa do presente. Isso porque, depois do número 1 da narrativa do presente, vem o número 18 da narrativa do passado. Depois, o número 2 e o número 17. 3 e 16 e assim vai até termos os números 18 do presente e 1 do passado. Outro ponto de atenção. Eu disse que esse capítulo, numerado como 1, é o 2º capítulo do livro, lembra? Isso porque o 1º capítulo do livro não tem número, ele tem um nome, ele se chama Antes do Começo. É em primeira pessoa e trata-se de uma previsão, de uma explicação do que virá a seguir, do que será narrado. Os capítulos do presente e do passado serão narrados em 3ª pessoa e só lá no fim, o último capítulo voltará a ser narrado em 1ª pessoa novamente. E essa mudança de narradores é o desvendar de um mistério do livro. E eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas preste atenção nisso que eu te comentei, tá? E por que eu fiz questão de falar tanto da estrutura narrativa? Bom, eu acredito que muitas vezes o como você conta uma história é mais interessante do que a história em si. Vou te dar um exemplo prático só para você entender. A piada. Tem gente que conta piada super bem, né, de forma engraçada, mas aí a mesma piada contada por outra pessoa não tem graça nenhuma. Não acontece isso? Bom, isso porque a pessoa que sabe contar a piada, ela domina, intuitivamente até às vezes, sabe? Domina técnicas que fazem a história ficar mais interessante. E na literatura, a mesma coisa. Existem autores que não precisam de uma história mirabolante para que o seu livro seja incrível. Basta contar de uma forma que prenda a sua atenção. No caso aqui, tanto a forma como a história são ótimas e super interessantes. O que eu mais gostei aqui foi a estrutura narrativa, tá? E por isso que eu falei tanto dela. Mas agora eu vou falar dos sentimentos que essa obra provoca. Então, já na página 16, já no comecinho do livro, o leitor ele é arremessado no conflito extremo do texto. É algo tão desesperador que acontece que altera assim a frequência cardíaca do leitor, literalmente, viu? Eu suei frio, fiquei nervosa, me imaginei no contexto da personagem e entrei em pânico. Mas esse desassossego destemperado, ele é abrandado durante o decorrer da história. Não que a história se acalme, tá? Porque a história não é nada calma, mas o ritmo com que ela é contada, ele vai aos poucos serenando o ritmo, tá? Porque a narrativa, ela continua tensa. Sempre existe ali um fio que a qualquer momento pode arrebentar. Em comparação com o 1º livro da autora, o Tudo é Rio, a linguagem aqui, ela não é o tempo todo poética, mas existem sim momentos de linguagem mais trabalhada e outros não. Talvez seja até uma leitura mais fácil para alguns leitores, não sei. O que eu soube é que esse livro vai virar série e eu tenho certeza que será um sucesso tremendo, tá? Porque o livro ele já tem um ritmo assim de série e eu vou querer assistir. Véspera, assim como Tudo é Rio, é um livro que sim, vale a pena ler. Ambos trazem aí um tempero diferente para a literatura brasileira. Parabéns, Carla Madeira. Olha,
Genial!